Prezados cavaleiros e donzelas, olá a todos. Hoje eu vou falar sobre esse assunto da IA e do estúdio Ghibli a partir do ponto de vista de um artista. Isso talvez interesse a você conhecer essa perspectiva diferente, porque eu mesmo produzo arte, o meu Instagram tá aí na tela para vocês verem, e lá eu publico uma história em quadrinhos de um rapaz chamado Jake e seus amigos que descem o sarrafo nos monstros malignos. Mas em todo caso, eu sou um artista novato, apenas um aspirante, eu diria. Então vou trazer aqui a perspectiva de um cara muito mais bombado, que é o Marco Alvarez. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Esse carecudo estiloso demais que tá aí na tela pra vocês. E que tem um traço de tirar o fôlego. Ele lançou um vídeo recente e aparentemente a contragosto de sua vontade mais pessoal para falar a respeito desse tema. Não simplesmente dar sua opinião, mas eu acredito que ele esclareceu alguns pontos relevantes pra pauta. Mas calma lá, eu não vou fazer um react. O vídeo dele tem mais de 20 minutos e, cara, esse vídeo ia ficar gigante se eu fosse dar minha opinião em cada ponto. Então eu vou levantar aqui, salientar alguns aspectos trazidos por ele. E claro, temperar tudo isso com a minha singela e pequena opinião. E então deixa o like e se inscreve. E bora pra cima. Como eu disse, o vídeo tem mais de 20 minutos. Nele o Marco tenta trazer o que ele acredita que é a intenção da OpenAI com essa nova cartada deles. E também pontua umas questões que ele julga serem subjetivas. Mas eu acho que no decurso da fala dele e na profundidade que o próprio Marco traz ao tema, ele mesmo mostra a objetividade por trás dessa estratégia da empresa. Ele levanta o ponto de a OpenAI usar e plagiar a arte de alguns estúdios hypados justamente para propagandear o próprio produto dele. E ouvindo o Marco falar, isso parece muito plausível mesmo, porque eles realmente usaram a Pixar, como ele mencionou, também o estilo dos Simpsons e agora o próprio estúdio Ghibli. Ou seja, a cada nova fase de desenvolvimento dessa IA, a empresa lança uma novidade, e uma novidade que só importaria para pessoas realmente ligadas ao mercado deles. Mas eles usam dessa estratégia para jogar para o público algo que viraliza entre eles, entre nós, bombando a notícia dos seus avanços ainda mais e, entre aspas, arrecadando um pouco mais. Então a subjetividade que o Marco se refere, na verdade é uma abstração gerada pela própria OpenAI, o que ele chama de véu, mas que ele acredita que por trás desse véu não tem nada. Seria uma abstração do ponto de vista de que não sabemos o que tem por trás dessa propaganda exagerada deles, mas que eu, na minha opinião, particularmente acredito que tem muito mais por trás, e que sim, a IA vai tirar o emprego formal de muita gente, como o próprio computador e a internet fizeram, tirando o emprego de uma galera e criando novas profissões no mercado. E essa não é a lógica capitalista simplesmente, mas sim o progresso humano. Novas tecnologias sempre surgem, e elas substituem as antigas. Vamos para o próximo ponto, que para mim foi muito essencial. A ideia do Marco de que essas empresas de IA extrapolam aos poucos o limite do que é aceitável. E agora, na minha opinião, mais uma vez, eles fazem isso para fragmentar a ideia do que é arte, por exemplo, tornando o conceito ainda mais subjetivo e transformando a ideia de arte em apenas estética. E eles fazem isso através do público leigo, que é você que não se envolve em arte, apenas admira. Então realmente não adianta os populares baterem boca entre si. Não adianta eu, como artista, bater boca com quem não é artista para definir o que a gente acha certo ou errado sobre IA. Porque na próxima tendência do próximo lançamento da OpenAI, uns vão aplaudir, outros vão odiar, e essas empresas vão continuar bombando. E eu não acho isso injusto, porque é algo plausível, é natural. Não por causa de uma lógica capitalista, como eu disse. E ninguém tem a evidência de saber se vai dar certo ou se vai acabar com a profissão dos artistas. Não tem como saber, mas eu tenho certeza de que todos esses anos que passamos vendo a evolução da suposta arte da IA é apenas a ponta da linha de existência dessa tecnologia no nosso mundo. E eles estão fragmentando a ideia do que é arte porque foi o primeiro alvo deles, o que mais bombou, mas eles vão, entre aspas, atacar muitos outros mercados. Saiba disso. Depois disso, o Marco vai levantar uma questão de luta de classes, que para mim particularmente não interessa em nada. Porque ele vai falar que existe essa briga entre trabalhadores, que seria o trabalhador de outros empregos normais e o trabalhador que trabalha com arte, né? Esses trabalhadores brigando entre si, induzidos pela empresa capitalista, pela propaganda da empresa e tal, e que não vale a pena individualizar a luta, etc, etc. Mas eu particularmente discordo, mas também concordo em alguns pontos, porque se você quiser discutir, discuta. Vamos discutir, mano.
Mas escuta sabendo que é o mesmo que ser vegano para salvar todas as vacas do mundo. Ciente de que isso é uma coisa em vão. Mesmo que você boicote a empresa, sozinho isso não vai fazer diferença nenhuma. A empresa é grande, nós somos pequenos e a treta só vai acontecer de verdade quando os contadores e os operadores de sistema X ou Y de algumas empresas forem substituídos por uma IA barata. Então nós vamos ser substituídos de qualquer forma. Como eu disse, é a lógica do progresso. Novas tecnologias sempre vão surgir. Sempre. E a gente tá chegando num limiar. Essa é a verdade. Então não vamos discutir como idiotas, de forma fútil, mas vamos gastar nosso tempo melhorando o nosso trabalho e distanciando nossa arte cada vez mais dos aspectos de uma arte de IA. Porque ela é incapaz, pelo menos por enquanto, de criar obras novas. Então continue criando coisas únicas. E aqui na descrição eu vou deixar um vídeo que fala a respeito dessa incapacidade da IA. Por fim, o Marco traz alguns pontos importantes para quem trabalha ou quer trabalhar no mercado da ilustração ou da animação. E são recomendações muito boas, porque vale lembrar, mais uma vez, que esse cara está no mercado há muito tempo e é muito experiente. Mas vamos lá. A arte, por mais simples que seja, é complexa, tem técnica, uso de valores diversos para cada ideia diferente. Eu falo mais do ponto de vista da arte visual mesmo. Mas para mim, criar um roteiro, um contexto, a personalidade dos personagens, deixar essa personalidade consistente a todo tempo, também criar trajes, ajustar as cores, os sotaques, os poderes, preparar uma estética para o personagem que consista com a personalidade dele, tudo isso é complexo, é coisa demais. E eu tô só falando das histórias em quadrinho que eu faço ali do Jake. Mas cara, olha para todo esse processo que eu falei e que eu faço sozinho e pensa, o quanto mais complexo é a criação de um filme como Divertidamente, ou de um jogo como World of Warcraft, que está aí no mercado há tantos e tantos anos. A mente criativa humana, de forma geral, é insubstituível, completamente insubstituível. Se você é bom e esforçado, sempre vai ter um lugar para você no mercado, sempre vai ter um público para tua arte. Ou não, tem gente que é muito azarada na vida e não tem sorte nenhuma, então, né, guardadas as devidas proporções, aí tô generalizando mesmo. Mas sim, o mercado artístico popular tem se tornado genérico. E hoje a gente vê que essa popularidade da música fútil vende muito. Como aqui no Brasil temos exemplos como Anitta, Ana Castelo, ou Castela, sei lá, Gustavo Lima, que são um bando de gente com uma vozinha enjoada, falando de sexo ou fazendo apologia a sexo e bebida o tempo todo, propagandeando suas músicas com a sexualização do próprio corpo e é só isso. Nada mais. Tem muito gado para consumir esse tipo de coisa. Com certeza. Mas o mercado é imenso. E a música de IA, que é ainda mais genérica, não tem como bater nem nessas porcarias que eu citei. E tem muito menos capacidade ainda de criar do zero letras e poesias. Como não pode desenvolver algo como A Tempestade no Mar da Galileia, de Rembrandt. Nem mesmo poderia construir algo como Interchange, de Willem de Kooning. Eu sei lá, cara, tá aí na tela pra você essa arte. Eu não entendo nada de arte, de pintura abstrata, de arte abstrata. Eu acho interessante, mas eu não entendo nada disso, então eu pesquisei no Google qual que foi a mais cara de todas essas artes, e é essa daí, se vocês quiserem saber. Mas então, o que eu quero dizer, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que você seja firme nas suas convicções, mas não tente moldar o mundo a elas. Apresente seus pontos, mas aceite quem pensa diferente. E o tempo vai revelar quem agiu com sabedoria ou não, porque pode acontecer daqui em diante da IA ser impedida de criar suposta arte por lei, tendo que se focar apenas em trabalhos que não envolvam criatividade artística, como também pode acontecer de pessoas enjoarem da arte de IA simplesmente, ou o mais provável, que é a polarização da arte real em comparação à arte de IA, criando dois polos, dois públicos diferentes, dois mercados diferentes. No fim das contas, é importante que os grandes falem e que nós, pequenos, defendamos a nossa certeza, sem brigas, mas aceitando que nem todo mundo pensa como a gente e que talvez a sua mina só queira ver como vocês seriam se fossem personagens de um anime fofo.